Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio. No caso, eu estou fazendo a liturgia da quarta-feira, dia 25 de dezembro de 2019. Eu coloquei o cardzinho do áudio anterior correto, mas no áudio eu estou dizendo que é a liturgia do Natal, e não é, tá? Eu vou pedir, então eu vou fazer uma errata aqui para essa sequência. A liturgia que eu fiz, que eu li ontem e ainda comecei com a leitura de um capítulo de um livro da Santa Edith Stein, na realidade é da terça-feira, a Missa do Galo. É a missa da noite de Natal. Então, terça-feira, dia 24 de dezembro de 2019. Então, eu peço desculpas, né, por esse lapso. É que chega esse período eu também fico meio atribulada, né? Eu acabei confundindo as coisas. Então, eu estou fazendo a errata aqui nesse áudio. Mas o card do áudio de ontem está correto. Infelizmente eu fui falando e falei Feliz Natal já, né? Mas de certa forma já é o momento da espera. Mas hoje sim, é a liturgia do dia 25, quarta-feira, então também tem 4 leituras e vamos lá. Vamos iniciar fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a cor litúrgica nesse período vai ser a branca, tá? A gente deixa de ver a cor roxa, né, do advento, e pelo nascimento de Cristo nós vamos ver a cor branca. A primeira leitura desta quarta-feira está no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículos de 7 a 10. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião, reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabe que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos, exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 97, com o refrão: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave, aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. A segunda leitura está na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas, e nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: Todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Despontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O anúncio do Evangelho. Bem, nesse dia, João capítulo 1, versículos de 1 a 18, na forma longa. Mas é possível que você ouça a forma breve, que é João capítulo 1, versículos de 1 a 5 e de 9 a 14. Muito provavelmente eu vou ler a forma longa, tá? Vamos lá.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunho para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João Batista dá testemunho, clamando: Este é o homem de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação. Caríssimos, aqui termina a liturgia da palavra. Eu tenho que desejar o Feliz Natal, agora sim, o Natal mesmo, do dia 25. Feliz Natal. A partir de amanhã começa as oitavas de Natal, né? E que você tenha, assim, muita paz, porque quem nasce é o príncipe da paz. Né? O Antigo Testamento, que era muito baseado nas guerras, dá lugar à promessa do príncipe da paz. Bem, como eu estava, se você acompanhou a liturgia de ontem, eu vou ler só um trecho, porque o capítulo até é um pouquinho, não é comprido, né? Mas não posso também fazer a leitura, senão, né, tem questões de copyright e tudo, tem que respeitar um pouco também a editora mesmo, que seja um material esgotado. Então eu não vou ler todo o capítulo 2 do livro da Edith Stein, Santa Edith Stein, chamado Mistério de Natal, da editora Edusc. Se você quiser ler ele completo, eu vou deixar isso também. Se você quer ler ele completo, você precisa baixá-lo na internet, tá? Não é o correto também, né? Existem sebos, tá? Mas tá sendo muito caro, é um livrinho pequeno, bem pequenininho. Mas vamos lá. Então, terminada a liturgia da palavra, vou dar prosseguimento a só um trecho do capítulo de Santa Edith Stein, desse livrinho, que é muito interessante. O título do capítulo 2 é O Seguimento do Filho de Deus Feito Homem. Vamos ver onde é que eu vou ler. Não é o começo do capítulo, tá? Eu já estou na metade aqui, até para dar um gostinho para vocês depois procurarem o material e lerem em casa. Trevas cobriram a terra e ele veio como a luz, que iluminou as trevas, mas as trevas não o conheceram. Aquele que o acolheram, ele trouxe a luz e a paz com o Pai do céu, a paz com todos que, com ele, são filhos da luz e filhos do Pai do céu, e a profunda paz do coração, mas não a paz com os filhos das trevas. Para eles, o príncipe da paz não traz a paz, e sim a espada. Para eles, o Senhor Jesus é a pedra de tropeço, contra quem atacam e na qual serão destruídos. Esta é uma grande e séria verdade que não podemos encobrir por causa do encanto poético da criança no presépio. O mistério da encarnação e o mistério do mal vão juntos. Contra a luz que vem do alto contrasta a noite do pecado e a torna escura e tenebrosa. A criança no presépio estende as mãos e o seu sorriso parece dizer o que mais tarde pronunciaram os lábios do Filho do Homem: Vinde a mim, todos os que estáis cansados sob o peso de vosso fardo. E aqueles que seguem o seu chamado, os pobres pastores, aos quais nos campos de Belém o resplendor do céu e a voz do anjo anunciaram a boa nova, que responderam confiantes: Vamos a Belém, e se puseram a caminho. Os reis, vindos do Oriente longínquo, quiseram, na mesma fé simples e a estrela milagrosa para eles, através das mãos da criança, correu o orvalho da graça e eles exultaram com grande alegria.
Estas mãos dão e ao mesmo tempo cobram. Vós, sábios, despojai-vos de vossa sabedoria e tornai-vos simples como crianças. Vós, reis, entregai vossas coroas e vossos tesouros, e inclinai-vos humildemente diante do Rei dos Reis. Aceitai sem hesitação os fardos, dores e pesares exigidos pelo vosso serviço. De vós, crianças, que não podeis ainda oferecer nada gratuitamente, tiram a vossa tenra vida antes dela ter propriamente começado. Ela não pode servir melhor do que ser sacrificada ao Senhor da vida. Siga-me. Desta maneira se expressaram as mãos do menino Jesus, como mais tarde repetirá com os lábios o Mestre. Assim foi dito aos discípulos a quem o Senhor amava, e São João, o jovem com o coração puro de criança, seguia sem perguntas, para onde e para quê. Ele deixou a barca do Pai e seguiu o Senhor em todos os caminhos até o Gólgota. Bem, aí eu vou pular 2 parágrafos e vou fechar com o último parágrafo desse capítulo. Eu vou deixar para vocês lerem, né? Diante da criança no presépio, os espíritos se dividem. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor da vida e da morte. Ele fala o seu siga-me, a quem não for a seu favor é contra ele. Ele o diz também para nós e nos coloca diante da decisão entre luz e trevas. Aqui termina aí a leitura desse livro, Mistério de Natal. Esse livro, na época, me causou muita... Ele mexeu muito comigo. Apesar de ter passado, 20 anos depois, que eu não lembrava exatamente do conteúdo, eu sei que na época que eu não estava vivendo a graça de Deus, estava em pecado, vivendo uma vida mundana, bem mundana. Eu sei que esse livrinho mexeu bastante comigo. E hoje eu vejo, né, mesmo vivendo a graça suficiente de cada dia, não estou dizendo que eu vivo eternamente na graça, porque isso é uma mentira, né? Mas pelo menos já arranhando um pouquinho, né, limpando os olhos, né, dessa escuridão, eu vejo a profundidade que é o livro e o material que é essa santa, né, que se dizia Edith Stein, que depois adotou o nome de Santa Benedita da Cruz. Em poucas palavras, ela tem um lado profundamente filosófico e teológico, né, é uma coisa impressionante mesmo. Em poucos capítulos, num livro pequeno, tem um potencial de conversão. Ou você se converte ou não. E é o que diz nesse capítulo. Jesus menino vem para que nós tomemos já a decisão. Por isso que o advento ele é tão importante quanto o período pascal. Ou você se converte pela dor da morte, paixão, morte, crucificação, né? E ressurreição de Cristo, ou nós nos convertemos no período natalino. Né? Ainda existe 2 momentos durante o ano em que nós podemos nos converter efetivamente, ou pelo amor do Jesus menino que nasce como promessa, ou na paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é um momento extremamente doloroso, que é um sacrifício de amor mesmo para toda a humanidade, que nós ficamos arrepiados só de pensar sobre a que ponto chegou esse amor de Deus. E tem aqueles que são totalmente indiferentes, que transformam o Natal no Papai Noel gordo e a Páscoa a Páscoa é a coisa mais ridícula que eu vejo mesmo. O ovo de chocolate do coelho. Essas pessoas, veja bem, meu caro irmão, minha cara irmã, tem que fazer uma escolha. Ou você vive o Natal do Papai Noel gordo e a Páscoa do coelho com o ovo de chocolate, ou você definitivamente assume que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, nosso Rei, mesmo diante de nossas confusões, nossa vida confusa, das nossas bagunças, dos nossos problemas, às vezes nossos pecados recorrentes, mas que depois a gente começa aos poucos, pela graça suficiente de cada dia, como diz o Padre Paulo Ricardo, né? Não sei se coloquei esse vídeo, mas ele tem um vídeo falando da graça suficiente de cada dia, né? E um outro tipo de graça de Deus que vem a nós já é uma forma, não sei se é uma forma permanente, mas ele faz a distinção. Então, como eu sou limitado, eu sempre peço, por favor, Senhor, concedei-me a graça suficiente para viver este dia, que não é fácil. E mesmo assim, se tomarmos partido, seremos recriminados, seremos julgados dentro da nossa própria casa. Porque, como diz na leitura aqui desse capítulo, o menino Jesus, apesar de meigo, terno, carinhoso, ele veio trazer a espada para muitas famílias, para muitas situações de nossas vidas, para nós mesmos e os outros que nos veem.
A adesão a Cristo não é fácil, caríssimos. Tanto é que a Santa Edith Stein morreu martirizada num campo de concentração. Ela fugiu, tentou fugir, não conseguiu. Pegaram ela lá na Holanda. Ela, alemã, pegaram ela lá na Holanda, jogaram ela num campo de concentração. Ela sendo convertida, já irmã carmelita. Sabe? E não só ela, vários outros, né? São Maximiliano Kolbe, tem tantos outros da época. E fora os santos que desconhecemos. Né? Então, eu finalizo então este áudio, desejando a todos um santo Natal. Vamos vivenciar agora, a partir do dia 26 das oitavas de Natal, reitero isso. Se puder fazer missa diária, ótimo, se não, agora não é momento mais de jejum, né? O que teve que fazer jejum, fez. Até não comentei muito a respeito, porque às vezes, né, a gente passa por mal interpretado. Cada um tem a sua consciência. Mas que a partir do Natal que vem, né, do outro Natal, a gente tem, se você não teve uma postura coerente para Jesus nesse período, que para o ano que vem você faça um pouquinho diferente. É que nem consagração a Nossa Senhora pelo método Montfort. Faz a consagração, mesmo que você esteja no pecado, mesmo que você tenha errado, tenha abandonado a consagração, mesmo que não tenha feito os terços, enfim, não tenha se mantido fiel a Nossa Senhora, né, nesse caminho de santidade. Faça, porque à medida que o ano passa, a consagração não é que fica fácil, mas é como se a reconsagração fosse concedida uma graça suficiente para aquele ano. Não tem como explicar, vocês têm que fazer a vivência, né? Então eu deixo também para vocês, fica a seu critério. Vou deixar vocês nessa curiosidade, tanto do livro quanto essa questão da graça suficiente. Então, peça sempre a graça de Deus, porque ela é gratuita, a vontade de Deus é gratuita. Não torne Jesus, nem o menino Jesus, nem Jesus Cristo mesmo, como apenas um dispensador de graças, de curas, de libertações. Que até ele, enquanto tinha um corpo tangível aqui na Terra, já estava saturadíssimo, para não dizer com a paciência estourada, né? Porque Jesus viu que, no fundo, as pessoas são carentes, dependentes e que só querem o bem bom. E não. Ele quer o quê? A salvação das almas, que é o mais importante. Para Jesus, esse é um mistério para nós. A gente não sabe o que nos espera depois. Então, antes que a gente se arrependa depois, quando está no inferno, então vamos tentar batalhar um caminho mostrando serviço para o Senhor Jesus, entre aspas, né? Mostrando serviço, mostrando disponibilidade. Senhor Jesus, te aceito. Senhor Jesus, eu sou pecador, pecadora, miserável, isso e aquilo. Melhor botar as lamúrias para ele e não colocar as lamúrias para os outros. Também tem isso. Bem, chega do pitaco. Bem, desejo a todos um ótimo Natal. No Sagrado Coração de Jesus, do Nosso Senhor Jesus e Salvador, do Menino Jesus no presépio, que, como diz aqui o texto, os poucos parágrafos que eu li, ele não veio trazer a paz para algumas pessoas. Então, nem todas as pessoas, infelizmente, vão querer ser de Jesus. Por mais que até falem, viu? Até nisso, o ser humano é sutil. Ele pode dizer que é de Deus, é de Cristo, é pregador, é isso e aquilo, e depois, lá na frente, Jesus ainda vai falar na cara dura da pessoa, falar assim, eu não te conheço. Mas, Senhor, eu falei em teu nome, fiz curas, libertações. Não te conheço. Por quê? Por causa de alguma coisa dentro do coração duro. De repente usou o nome de Jesus para ter benefício próprio. Alguma coisa, algum deslize. Então é que a gente não possa ser tão infiel assim, que a gente seja despojado, sejamos crianças, porque o reino dos céus é isso. E que o menino Jesus nos traga esse discernimento. Que Deus conceda também a graça suficiente para você nesse dia. Vai pedindo, vai pedindo. Não é de imediato, mas se você pedir a graça suficiente do dia, a graça vem. E peça coisas não materiais. Realmente peça coisas não materiais, espirituais. Porque Deus está conosco, Ele está no meio de nós mesmos, Ele nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é uma palavra feita, que isso se torne de fato algo vivido, vivenciado, amado, tangível mesmo, de forma não visível, né? Não tocável também, não palpável, não palatável, que isso aconteça nas suas vidas e nas suas famílias. Deus nos ajude quanto a isso, e que Nossa Senhora nos leve para o caminho seguro até Jesus. Né, com a proteção também de São José, nosso patrono e protetor. Fiquem em paz, paz e bem a todos.